Há muitas profecias a respeito dos 3 dias de trevas e um grande castigo anunciado para a nossa época. Hoje nós veremos 3 dessas profecias vindas de fontes sérias. É a nossa conversa de hoje. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins. Seja bem-vindo ao canal dos Santos Anjos. Se o objetivo do nosso canal justamente é atrair cada vez mais a influência angélica e aprendermos também gradualmente mais como afastar a influência do demônio no nosso dia a dia, uma das coisas que vale muito a pena de vez em quando, é por isso que nós fazemos aqui de vez em quando no nosso canal, ver essas profecias, o conjunto das profecias mostram que por causa do pecado dos homens, a influência do demônio é muito grande nos dias de hoje, mas por causa da fidelidade das almas que se apegaram a doutrina católica, a prática da religião, a devoção a Nossa Senhora e aos Santos Anjos, haverá um triunfo da Santa Igreja depois desse grande castigo. Esse é um conjunto assim, inúmero, realmente inúmero, de profecias, de revelações vindas de pessoas de piedade, de vida, de moral ilibadas, de doutrina reconhecida e estudada pelas autoridades eclesiásticas do local. E eu estive lendo outro dia 3 trechos não muito grandes, que são menos conhecidos, são místicos menos conhecidos, mas é interessante levar em consideração. Eu apenas queria dar um aviso, além da possibilidade de colocar sua intenção e o nome de seus entes queridos para a missa desta semana, você tem claramente ali no link na descrição do vídeo, você também pode ainda, você que está chegando agora, pedir o adesivo de São Miguel Arcanjo Protegei Minha Família. Já está bento por um sacerdote. Você pode pedir gratuitamente ligando no número que está aí na tela. 11 40 40 13 64, de 6 da tarde até as 10 da noite. Então assim que chegar em casa, do trabalho, enfim, depois do jantar, pode ligar com tranquilidade que tem pessoas que lhe atenderão. E caso demorar um pouquinho para ser atendido, dê graças a Deus que tem muita gente ligando e participando desta campanha feita por nossos voluntários. Mas então, o primeiro da lista é o venerável Bartolomeu Holzhauser. Venerável porque está em processo de canonização e venerável é um passo antes da beatificação. Ele nasceu em 1613, morreu em 1658, viveu, portanto, morreu novo, É um sacerdote alemão morto em odor de santidade, dotado de ciência profunda e favorecido pelo dom da profecia. Escreveu muitas obras, a mais célebre é uma interpretação do Apocalipse. Ele é considerado pelos exegetas, especialistas na Bíblia, na Sagrada Escritura, como um dos principais e melhores intérpretes e estudiosos do Apocalipse. Bom, e ele fazendo a interpretação do Apocalipse e tendo um certo dom da profecia, uma inspiração divina, ele tinha várias visões e coisas desse gênero, ele diz o seguinte, ele fala do período que no Apocalipse se refere à quinta igreja, que seria a nossa época agora, que ele chama de quinta idade. Nós vemos por todas as partes, não vemos senão as mais deploráveis calamidades. Tudo é devastado pela guerra. Os católicos são oprimidos pelos hereges e pelos maus cristãos. A igreja e seus ministros são feitos tributários dos estados, os reinos são transtornados, os monarcas são mortos, os vassalos são atormentados e os homens todos conspiram para erigir repúblicas. Então, no fundo, para resumir, ele fala de todo o período que vem mais ou menos desde a revolta protestante de Lutero até o momento do grande castigo. Até o momento do grande castigo. E ele é um dos vários místicos que prevê a vinda de um pontífice, ou seja, um papa santo, e um monarca poderoso, católico, e os dois, um no campo espiritual e outro no campo temporal, que renovariam as coisas e a sociedade. Então tem muitas profecias que falam sobre isso, nós veremos outras ao longo das nossas conversas no canal. Mas vamos nos ater aqui hoje.
Ele vai falar dos 3 dias de trevas daqui a pouco. Bom, em determinado momento se faz uma mudança admirável pelas mãos de Deus Todo-Poderoso, de maneira que ninguém poderia humanamente imaginar. Pois este monarca poderoso virá como enviado de Deus, destruirá essas repúblicas de que ele tinha falado, até os fundamentos, submeterá tudo a seu poder e empregará o céu em favor da verdadeira, empregará seu zelo em favor da verdadeira igreja de Cristo. Todas as heresias serão relegadas ao inferno. O império dos turcos será destruído e aquele monarca reinará de oriente a ocidente. É misterioso, a gente não sabe exatamente se esse monarca simboliza alguém como na época de Carlos Magno, né, que foi o braço direito do Papa para cristianizar a Europa. Será alguma coisa nesse sentido? É o que parece, né? Bom, sobre o castigo ele diz: durante 3 dias a terra será submergida na obscuridade mais completa. Como antigamente aconteceu no Egito, o anjo exterminador abaterá todos aqueles que se tiverem levantado com ódio satânico contra a igreja e os bons sacerdotes. Então ele é um dos que fala dos 3 dias de trevas. O segundo místico que eu queria citar hoje é Frei Jérôme Bottin, francês. Ele morreu em 1420. E as profecias dele sobre o que viria 3 séculos depois na Revolução Francesa, né, tinham detalhes incríveis. Mas ele também fala desse grande castigo que precederá, segundo as várias profecias, o grande triunfo da igreja. Então ele é religioso na França, morreu em 1420. E o trecho que eu destaquei para a gente conversar hoje é o seguinte: antes que o demônio tenha estabelecido o seu império, aquele que não tiver dobrado seu joelho diante de Baal, que é o demônio, né, que fuja em meio da Babilônia, me disse o Espírito Santo, que cada qual pense em salvar sua vida, porque é aqui o tempo em que o Senhor deve, pela grandeza de suas vinganças, manifestar a grandeza dos crimes de que a cidade Babilônia, ou seja, o mundo moderno, foi manchado. Ou seja, está falando do castigo em que Deus Nosso Senhor manifestará a grandeza dele, mas também para mostrar pelo castigo a enormidade dos pecados. É o que está dizendo aqui. Deus vai fazer cair sobre Babilônia os males com que ela oprimiu aos outros. E às vezes ele fala de Babilônia como sendo a França ou como sendo Paris, né? Porque ele fala na França. Aqui, por exemplo, ele fala Babilônia referindo-se a Paris. O Senhor apresentou pela mão dessa cidade ímpia, desoladora dos povos, assassina de seus sacerdotes, o que iria acontecer na Revolução Francesa, de seus reis e de seus próprios filhos, o cálice de suas vinganças a todos os povos da terra. Mas será só Paris ou só a França? Não. Todas as nações beberão o vinho do seu furor e padecerão todas as agitações de seu cativeiro e de sua barbárie. Mas em um momento Babilônia terá caído e se fará em pedaços a sua queda. Tudo isso sucederá, ou seja, por que virá o castigo? Para apurar, para depurar, né, filtrar, purificar aos bons e perder aos maus, dar honra à igreja de Deus, fazer temer e servir ao Senhor. Nós estamos numa época que, a cada década que passa, o temor de Deus decai inteiramente. E por isso que a gente vê cada vez mais, inclusive, satanismo fazendo com as portas abertas, já eles nem têm mais vergonha de dizer que são satanistas. Chega o governo local, muitas vezes diz, não, é liberdade religiosa, pode fazer o que quiser. Inclusive nos Estados Unidos, clubes satanistas em escolas primárias. Quer dizer, é o cúmulo. O temor de Deus, né, foi pelos ares. E é por isso a necessidade
Daí vem a necessidade de um grande castigo que tenha essas proporções. E por que eu estou lendo essas profecias? Porque se Deus Nosso Senhor há muito tempo vem anunciando, é para que quando aconteça, a gente saiba que é a mão dele. Né? Bom, e tem um terceiro que eu queria citar rapidamente, chama-se Frei Ludovico Rocco, de 1748 a 1840, monge franciscano do Monte Sinai, na Palestina, morreu aos 92 anos, anunciou particularmente acontecimentos na Rússia e na Alemanha. Mas eu queria só citar esse trechinho aqui. Sobre o grande castigo, ele diz: a Europa inteira será presa de uma horrorosa guerra, onde se degolarão uns aos outros, o sangue correrá a torrentes, o Senhor exterminará a metade dos homens, os pobres se tornarão ricos e os ricos pobres. Ou seja, haverá um castigo que vai, inclusive, mudar muita coisa. Né? Isso que quer dizer, pobres se tornarão ricos, ricos pobres, ou seja, tudo será atingido de tal maneira que depois do castigo a gente dificilmente vai reconhecer, né, como é que era antes. Porque de tal maneira tudo estará mudado. Por que nós estamos lendo essas profecias no canal? Primeiro, porque muitos demonstraram um grande interesse a saber essas profecias. Em segundo lugar, porque justamente é agora que nós devemos nos unir ao anjo da guarda, para que ele nos prepare para esse momento, se é que é da vontade de Deus que nós presenciemos isso. Pode ser que alguns de nós morramos antes, mas a hora da morte para nós é a hora decisiva. Se nós estivermos prontos para a hora da morte, nós estaremos prontos para a hora desses castigos. E tiraremos daí todo o proveito para nós e para nossas famílias. Então é importante ver isso para, olhando a situação de calamidade moral em que está o mundo de hoje, a gente pensar, mas chegará um momento em que Deus Nosso Senhor colocará tudo, colocará o preto sobre branco, o pingo nos is. Então fica aqui essa reflexão de hoje e nos vemos amanhã, se Deus quiser.